Olá, Senhor Pesadelo aqui. Se você é novo no canal, se inscreva e ajude o canal a crescer. Postamos vídeos de terror semanalmente. Na noite passada, participei de um leilão humano. Sou especialista em segurança e trabalho para um homem que supervisiona eventos importantes. Não estou falando de casamentos, aniversários. Estou falando de atividades ilegais. Eu não me importo se você me odeia, honestamente, eu me odeio também, então serei sincero. Trabalho com traficantes, drogas, armas, artefatos, pessoas, você nomeia, eu já vi. E eu protejo as pessoas que fazem isso. Enfim, na noite passada, fui designado para um leilão no Getty Center. Honestamente, foi meio tranquilo em comparação com os meus trabalhos usuais. O Getty, especialmente a vila, é um local insanamente popular. Com um pouco de previsão e bom senso financeiro, a maioria dos trabalhadores de classe média pode alugá-lo. Normalmente, as pessoas no círculo do meu empregador evitam coisas que as pessoas comuns podem obter. Cheguei algumas horas antes para dar uma olhada no lugar, embora não seja possível fazer uma observação detalhada do Getty Center. Mas eu sei como identificar agentes da lei, geralmente são a principal preocupação. Embora meu chefe, vamos chamá-lo de Joe, tenha me dito para ficar de olho nas pessoas que mudam. Eu presumi que ele estava falando sobre encrenqueiros que pintam o cabelo no banheiro ou algo assim. Acredite ou não, isso já aconteceu antes. Tudo parecia normal, então eu o avisei. Ele me disse para esperar, o que fiz por mais de 3 horas, como uma criança de castigo. E isso acontece com frequência. As pessoas não são exatamente conscientes de quem consideram menos importantes do que elas próprias. Embora isso se aplique a praticamente todos, os ricos levam isso a um nível transcendental. Finalmente, um homem veio me buscar por volta da hora do jantar. Após verificar minhas credenciais, ele me conduziu pelo museu sem dizer uma palavra. Eu já devo ter ido ao Getty umas 100 vezes. Não posso dizer que conheço o lugar como a palma da minha mão, mas certamente poderia conduzir um tour guiado. Pelo menos, foi o que pensei até ontem. Em 5 minutos, o homem me levou a uma área que não apenas nunca vi, mas também não conseguia situar no contexto das instalações. Para ser totalmente franco, estava cheio de coisas entediantes, como ornamentos de parede de metal, túnicas de aparência contemporânea e alguns objetos que pareciam antigos celulares. Além disso, não fazia sentido espacialmente. Minha bússola interna me colocava em algum lugar atrás dos excessos ridículos do Rei Sol, mas o tamanho e a forma da área pareciam impossíveis de se encaixar. Dei isso como desorientação e segui o homem sem dizer uma palavra. Ele me levou a uma escada estreita, descemos 4 lances de escadas que nos levaram a um corredor de concreto. Estendia-se infinitamente em ambas as direções, mas estava vazio, exceto por câmeras de segurança e um elevador industrial. Entramos no elevador e, após 30 segundos de uma vertigem vaga e não totalmente desagradável, o elevador abriu para outro corredor. Era mais amplo e mais brilhante, iluminado por luzes quentes que eram quase indistinguíveis da luz natural do dia. 14 portas rebaixadas alinhavam o corredor, mas apenas uma estava aberta. Vozes agradavelmente profissionais vinham de dentro. O homem apontou e se virou. Eu o vi entrar de volta no elevador, levemente irritado. Eu esperava esse tipo de tratamento de empregadores, mas isso era demais. Eu era tão contratado quanto ele, e lá estava ele me tratando como se eu fosse um nada. De qualquer forma, o quarto era insosso, elegantemente simples, com paredes brancas lisas e iluminação embutida ao longo dos rodapés e teto. Poderia ter sido o escritório de recursos humanos de qualquer empresa bem-sucedida. Um homem estava relaxado em uma mesa dobrável. Eu sabia que ele era um contratado como eu, talvez na casa dos 40 anos, com uma ridícula cabeleira de sal e pimenta, olhos azuis e traços afiados e fortes. Ele parecia um mercenário imaginado por um escritor de romance. Algo nele acionou um alarme interno, mas isso é bastante comum com outros contratados. Um punhado de homens e mulheres conversava animadamente do outro lado da sala. Eu consigo identificar pessoas ricas tão facilmente quanto posso identificar a aplicação da lei, e meu Deus, essas pessoas eram ricas. Várias outras entraram ao longo da próxima hora até que a sala ficou desconfortavelmente lotada. Depois de um tempo, um organizador impecavelmente vestido apareceu na porta. Ele nos chamou, eu e o Sr. Arlequim, e fomos até ele. Ele fechou a porta e nos deu um grande sorriso malicioso. O que foi isso? Perguntou Arlequim. O que foi o quê? Sentar lá dentro, vendo os rostos de todos e tendo todos verem o meu. A falta de respeito me chocou o suficiente para eu dar uma olhada para cima. O rosto dele estava inquietantemente vazio, exceto pelos olhos, que praticamente queimavam. Eu estava errado, eles não eram azuis, mas um verde vítreo. Pense nisso como uma apólice de seguro, disse o organizador. Se todos nós pudermos nos identificar, é muito mais provável que todos permaneçamos em silêncio. Desta forma, por favor. Ele nos levou até a última porta à esquerda. Parecia exatamente como todas as outras, mas abria para um suntuoso salão de banquetes que parecia muito, muito grande para estar neste corredor. Um tapete persa incrivelmente grande se estendia de ponta a ponta, um profundo bordô contrastando com o chão de mármore branco. Paredes pretas polidas cintilavam fracamente sob luzes suaves. Uma mesa ridiculamente longa dominava a sala, já preparada para as festividades.
Eu pensei que isso era um leilão, disse Arlequim. Um leilão seguido por um jantar, sorriu o organizador, e nos conduziu a uma pequena porta embutida atrás do palco. Agora, sei que ambos viram coisas interessantes em suas vidas, sem dúvida são discretos, mas tenho que exigir que, não importa o que aconteça, mantenham a boca fechada, sorriu novamente. Para sempre, se necessário. Estamos entendidos? Sim, dissemos em uníssono. Ótimo, ele destrancou a porta. O quarto era escuro, apertado, úmido e fétido. Sussurros e trechos de músicas estranhas ecoavam pelas paredes como pássaros desorientados. Ele acendeu as luzes, revelando fileira após fileira de gaiolas com mulheres, crianças e homens de todas as idades. Animais também, muitos dos quais eu nunca ouvirá falar. Quanto mais eu olhava, pior ficava. Muitas pessoas não estavam bem. Um grupo de crianças pequenas estava amontoado em uma caixa minúscula, cada uma exibindo um par de olhos brancos do tamanho de uma bola de beisebol. Pensei que vários homens estavam cantando até que nos deparamos com um homem de 5 olhos com 3 bocas. Uma melodia diferente emanava de cada par de lábios. Vi uma mulher com penas iridescentes como cabelo, que flutuavam como algas no mar, e uma menina sorridente com um corpo estranhamente curto que me lembrava um sapo. O organizador colocou Arlequim e eu em nossos lugares e nos deu um par de protetores auriculares. Não toque, não fale, não ouça. Volto logo, ele fechou a porta imediatamente. Senti 100 pares de olhos em mim, cada um mais estranho que o anterior. Pela primeira vez em anos comecei a suar após alguns minutos. Os organizadores entraram com 2 dúzias de pessoas em fila, e, para meu alívio, notei que uma delas era meu chefe. Senhoras e senhores, anunciou o organizador, os espécimes diante de vocês abrangem tanto as mais recentes descobertas científicas quanto as mais antigas da história. Eles são chamados de cardíacos, os sem coração, criados para o potencial máximo e distração mínima. Essas criaturas representam o ápice do poder e progresso. Ele continuou por vários minutos, eu me esforcei para ouvir tudo, mas os protetores auriculares eram um pouco eficazes demais. Além disso, a voz dele era irritante pra caramba, o que me fez querer me desligar. Após algum tempo, o leilão começou. As crianças de olhos brancos foram juntas, para minha surpresa. Vários adultos e adolescentes normais foram vendidos em números quase iguais. Os animais, a mulher de cabelos de penas, o homem de 3 bocas, todos foram vendidos por preços que me deixaram tonto. Por favor, lembrem-se, disse o organizador no final, que seu cardíaco tem necessidades dietéticas muito específicas para facilitar a ligação e o crescimento. Cada um vem com uma barra de lanche gratuita. Ele olhou significativamente para uma fileira de gaiolas contendo seres humanos comuns. Alguns começaram a gritar e bater nas grades. Os compradores riram, um apontou e disse agora. O organizador disse, vamos comer. A multidão saiu para o salão de banquetes, tagarelando e rindo entre si. O organizador fechou rapidamente a porta atrás deles, nos deixando na escuridão novamente. Imediatamente, as pessoas normais, os lanches, começaram a implorar e gritar. Hesitei por um instante, depois enfiei profundamente os protetores auriculares. Não ajudou. Depois de muito tempo, o organizador voltou com 3 pessoas. Eles usavam casacos escuros e empurravam carrinhos carregados de bisturis e seringas. Eu assisti horrorizado enquanto sedavam meticulosamente as pessoas nas gaiolas. Médicos, percebi que deviam ser médicos, todos se voluntariaram, disse o organizador, apontando para um jovem trêmulo de uns 16 anos. Corte-o, uma mordida é suficiente. Em seguida, saiu apressadamente, parecendo enjoado. Já vi muitas coisas, agora posso dizer que o esquartejamento humano ao vivo é uma delas. Os médicos fizeram seu trabalho rapidamente, separando carne, osso e nervos com habilidade. O garoto estava parcialmente consciente por parte disso, gemendo e chorando até alcançarem seus joelhos, momento em que ele ficou abençoadamente silencioso. Os monstros, os cardíacos, mexeram-se e sussurraram em antecipação enquanto os médicos trabalhavam. Eles reduziram o garoto a ossos em um espaço de tempo chocantemente curto, cortaram a carne do garoto em um monte maciço de pedaços, e metodicamente, atiraram um pedaço para cada cardíaco. O homem de 3 bocas até recebeu um pedaço para cada par de lábios. Finalmente, tudo o que restou foi um pequeno monte de 2 dúzias de pedaços, talvez 30. Um dos médicos bateu rapidamente na porta, o organizador a abriu rapidamente e o chamou para fora. Ele continuou gesticulando mesmo depois de eles terem saído. Demorou um momento para eu perceber que ele estava me chamando também. Sr. Arlequim e tive a epifania ao mesmo tempo e avancei em passo firme. O organizador fechou a porta atrás de nós e sibilou para sentarmos no chão, um de cada lado dele. Ele apontou para um homem impressionantemente alto na cabeça da mesa. Fizemos o que nos mandaram. O médico contornou lentamente a mesa, colocando um pedaço da carne do garoto em cada prato. Meu estômago revirou, e me vi rezando, mas é claro que não funcionou. Colocaram um pedaço de pele ensanguentada em minha mão e outro na do Sr. Arlequim. Lancei um olhar de desespero para ele, ele me encarou de volta, pálido e horrorizado. Seus olhos tinham mudado. Não eram azuis, nem verde escuros, mas um castanho claro, quase âmbar, e seu cabelo não era mais sal e pimenta, era um ruivo brilhante tingido de prata que eu nunca tinha visto antes.
Este é o último pacto, gritou o organizador. A única coisa pedida de você em troca. Isso nos une a todos e nos salva. Ele pronunciou uma série de palavras sem sentido e depois disse coma é um. Minha obediência nem estava em questão. Coloquei o pedaço na boca e engoli. Entre isso e o som coletivo de 30 gargantas engolindo, quase vomitei, e assim acabou. Os compradores, incluindo meu chefe, foram embora rapidamente. Uma vez que se foram, o organizador enfiou envelopes recheados em minhas mãos. Lembre-se, mantenha essa boca bonita fechada até o fim dos tempos. Ele acariciou meus ombros e deu um envelope ao Sr. Arlequim também. Obrigado pelo seu tempo e assistência. Entrarei em contato em breve com ambos. Ele nos conduziu para fora do salão, para o elevador, subimos as escadas e saímos para a noite fresca. Um motorista esperava. O Sr. Arlequim recusou a oferta e partiu. Eu aceitei a carona. Já se passaram quase 24 horas, e eu não sei. Não sei por que o organizador me pagou em vez do meu chefe. Não sei o que vi. Não sei o que significa. Nem sei o que fiz. Mas tenho a terrível sensação de que farei isso novamente em breve. Algo escapou do leilão humano. Meu empregador não entrou em contato comigo depois do leilão. Quebrei o protocolo ao tentar contatá-lo pessoalmente, mas sem sorte. Provavelmente é melhor que ele não tenha respondido. Minhas instruções são extraordinariamente claras, veja bem. Eu só venho quando sou chamado, e, para ser justo, o silêncio no rádio não é totalmente incomum depois de ter servido ao meu propósito. Às vezes, meu empregador finge que eu não existo. Então, decidi voltar para casa, descansar e esperar pela próxima missão em paz. Fiz isso por 4 dias, mas acordei no 5º dia sabendo que algo estava errado. Alcancei minha arma e vasculhei a casa. Meu lar é pequeno e limpo, sem esconderijos convenientes. Levei apenas alguns minutos para verificar. Meu coração batia forte, pulsando nas minhas entranhas e na minha garganta. Eu conseguia ouvir o sussurro suave dos meus pés contra o carpete, assim como o leve acomodar do meu corpo cada vez que dava um passo. Todos os alarmes internos continuavam a soar, algo estava muito errado e, seja lá o que fosse, deveria estar fora de casa. Minha casa fica nas colinas entre 2 pequenas cidades que você nunca ouviu falar. Ela é cercada por todos os lados por quedas íngremes e encostas perigosas cobertas por pinheiros e carvalhos do vale retorcidos. Mesmo nos melhores dias, parece uma floresta assombrada. Este definitivamente não era um dos seus melhores dias. Saí pela porta da frente e examinei a paisagem, imóvel e silenciosa, exceto pelo suave zumbido de insetos. Apertei meu aperto na arma e contornei a casa, tudo parecia normal. Então, cheguei ao pátio traseiro. No concreto desbotado, havia uma dispersão de folhas, agulhas e galhos frescos dispostos em um padrão. As formas pareciam letras, mas não de nenhum alfabeto que eu conhecia. Uma linha de sujeira seguia do último símbolo, derramando-se para fora do pátio em um declive acentuado que se estendia além. Respirei fundo e me aproximei da beirada. Conheço minha propriedade, no fundo daquele declive, fica um bosque de pequenos carvalhos atrofiados. Mas esse bosque tinha desaparecido, substituído por um obelisco preto, perfeitamente liso, nem opaco nem brilhante, e nem parecia totalmente sólido. Mais do que qualquer coisa, me lembrou um buraco. Procurei sinais de tocos de árvores e terra revirada, mas não vi nenhum. Nem mesmo dava para perceber que alguém tinha arrancado as árvores. Na verdade, nem dava para dizer que já houve árvores ali em primeiro lugar. Olhei por cima do ombro, minha casa estava lá, silenciosa e acolhedora. Corvos e abelhas zumbiam, dente de leão e papoulas laranjas tremulavam na brisa. Deveria ter sido um dia bonito. Uma íngreme trilha circular espiralava ao redor do pátio e descia para a terra abaixo. Eu a segui até o fundo do declive. O obelisco pairava, oval gordo, afunilando para um ponto estreito. De perto, não parecia um buraco, mas mais como um abismo da não existência encarnada. Quem o colocou ali? Como fizeram isso e por quê? A trilha contornou o obelisco e parou no sopé. Algo piscou naquela escuridão indistinta, como uma luz. Ela morreu e, em seguida, explodiu em 1000 fragmentos de neon, irrompendo em ser, luzes multicoloridas que se derramavam em formas hipnóticas. Elas se esticavam e contraíam, giravam e espiralavam para dentro e para fora e, finalmente, após uma pequena eternidade, se transformaram em letras. Sotia, soa, veja através dos espelhos, olhe para trás. Um estalo agudo e ensurdecedor quebrou o silêncio. Recuei para o obelisco, aproveitando sua magra cobertura, e me virei, talvez pela primeira vez em minha carreira. Eu o congelei. Uma grande lagarta de chifre, facilmente do tamanho de um carvalho, arrastava-se pelo solo. Dezenas de parasitas luminescentes se contorciam sobre sua pele, brilhando intensamente de roxo ao desaparecer em feridas abertas. A lagarta estremeceu e disparou para cima, me lançando para a sombra. Um sussurro de leves cliques úmidos soou enquanto 1000 olhos piscavam abertos por todo o seu corpo, longos e estreitos, redondos e largos, humanos e mamíferos, peixes e répteis, todos os tipos imagináveis de olhos espiando de ninhos de pele dilacerada. Sua boca tremia e se contraía, girando para se abrir e revelar um vasto vazio desprovido de dentes. Uma luz suave tremeluzia dentro, hipnotizante e bela como ondas bioluminescentes.
Percebi que estava afundando, não em direção ao solo, mas para trás, como se o obelisco estivesse apodrecendo ou se abrindo. De repente, caí. Um véu caiu sobre aquele brilhante dia de primavera, escuro e sombreado, como se eu estivesse olhando através de uma tela fina. A lagarta avançou. Eu chutei para trás e rolei, mas não foi necessário, ela colidiu violentamente contra uma barreira invisível, cabeça e olhos esmagados juntos. Volumes imensos de fluido e vermes finos escorriam como uma garoa pelo vidro. Recuou e atacou novamente, mas sem sucesso, estava presa, ou melhor, eu estava preso dentro do obelisco. Levantei-me e examinei o entorno, um vasto piso quadriculado se estendia diante de mim, com azulejos pretos e brancos refletindo uma cacofonia insana de cores. Acima, torres de luz brilhante erguiam-se verticalmente, várias se dobravam e zigue-zagueavam, criando um emaranhado geométrico selvagem de neon. Olhei para trás, a lagarta de chifre esperava, enroscada como uma serpente se preparando para atacar. Era isso então, não havia para onde ir senão para a frente. Rastejei até a parede mais próxima, que era tão negra quanto o teto e cheia de imagens renderizadas em cores muito escuras para distinguir, mal mais que impressões. Elas enganavam meus olhos, as ilustrações pareciam se misturar e se mover até eu olhar diretamente para elas, quando ficavam imóveis, à beira do nada até que eu me virasse. O quarto era incrivelmente vasto e vazio, mas não silencioso, um zumbido baixo impregnava o espaço, quase reconfortante como uma máquina de ruído branco. Depois de um longo tempo, parei. Atrás de mim, a entrada desaparecera naquela escuridão tingida de neon, nada à frente e nada atrás, exceto um mar de azulejos preto e branco. O pânico explodiu por apenas um segundo, mas o abafei rapidamente. Essa era a situação mais estranha que já enfrentei, mais estranha até do que o leilão, mas dificilmente a mais perigosa. Eu tinha uma arma, estava sozinho, estava no controle. Estava bem. Continuei avançando e, finalmente, quando minhas pernas começaram a doer, uma pequena ponta de luz branca e clara apareceu ao longe. O pânico ergueu sua cabeça novamente, desta vez. Eu cedi e corri. Cresceu rapidamente, transformando-se em outra porta oval. Logo após, estava Arlequim. Ele sentou-se em frente a um homem de terno. O desconhecido parecia esperto, forte e imponente, ou teria essa impressão não fosse pela expressão culpada e dolorida em seu rosto. Não conhecemos o homem, disse o estranho. É por isso que enviamos você. Arlequim levantou-se. Não, eu deveria estar infiltrando malditos anéis de drogas e tudo que envolve isso. Isso não é um anel de drogas, isso nem mesmo são pessoas. KS hesitou. Talvez algo tenha afetado sua memória. Eles te deram algo para comer ou beber? Arlequim congelou por um breve instante. Eu podia praticamente ler seus pensamentos, e a vítima esquartejada, a carne crua que ambos comemos. Ele recuperou sua compostura quase imediatamente. Essas pessoas não drogam seus testadores de segurança. Eu sei exatamente o que vi, Garen. Eu preciso da sua ajuda, olhe para isso, veja. Arlequim bateu um celular na mesa. Eles acham que eu roubei algo. Eu sei que vi as mensagens, mas você está certo? Há algo ambíguo nesse texto para você? Pode ser uma barreira linguística. Quero dizer, eles descrevem o lote desaparecido como um culto. Isso não faz sentido para mim. Não me importa o que faz sentido para você, retrucou Arlequim. Eu me importo que estão me caçando. E se estão, nem mesmo sabem como você é, Garen. Eu não sei como você é. O espelho o mantém. Eles têm câmeras. Eu sou, porque você não fez o seu trabalho. Agora, eu preciso de ajuda. Bem, ok. Você pode encontrar o que desapareceu? Seus contatos podem ajudar a rastreá-lo? Arlequim explodiu no momento em que a porta ficou escura. Gaspiei e corri para frente, passando as mãos pela superfície. Nenhuma porta, nenhuma janela, apenas uma parede preta e lisa. Naquele momento, meu telefone tocou. Olhei ao redor nervosamente. Nada. Sem movimento e sem som, exceto pelo ecoante piar do meu celular. Verifiquei o número, um alívio imediato me inundou, era meu empregador. Então, bem diante dos meus olhos, o nome do contato se reorganizou em uma mensagem. Não entre na armadilha. Algo molhado e quente respingou no meu cabelo. Pensando absurdamente em uma chuva de verão, olhei para cima. A primeira coisa que notei foi sua pele tricolorida e listrada, cheia de feridas escorrendo. Olhos longos enrolavam-se pela metade de sua cabeça e caíam até a ponta do nariz. 4 pupilas pontiagudas deslizavam loucamente de uma extremidade à outra. Era quase humano, mas mal. Assisti atônito enquanto se desprendia da parede e esticava uma longa mão inchada em minha direção. Vacilou por um instante, depois arrancou o meu telefone. Isso quebrou o encanto. Recuei e atirei nele. O monstro emitiu uma onda explosiva de som que me forçou para trás. A parede escura rachou e se despedaçou, oferecendo um vislumbre de uma sala indistinta. Atirei várias vezes no monstro, cada bala rasgava meus tímpanos. O monstro esquivava facilmente, subindo até desaparecer na rede de neon acima. Lancei um olhar ansioso para o quarto e depois para o teto, vazio e silencioso. Foi estúpido, provavelmente a coisa mais estúpida que já fiz, mas eu estava com fome, sede e cansado.
Além disso, eu tinha uma arma, então atravessei o limiar. Era uma sala de estar espartana e sem graça, exceto por sinais de antigo descuido, paredes rachadas, tinta manchada pela água, carpete desgastado. A paisagem vagamente de terceiro mundo fora da janela sugeriu que eu estava nervoso. A porta ainda estava lá, uma vasta oval escura, não tanto um obelisco, mas sim um enorme buraco na parede. A escuridão se espalhou rapidamente sobre ela, formando uma superfície escura e plana. Pequenas luzes piscaram novamente. Eu esperei pacientemente enquanto elas giravam e se transformavam em palavras em Satya. Sutiã. Espere aqui. Veja através do espelho. Virei as costas e explorei o apartamento. Era um apartamento onde a energia e a água funcionavam, e a geladeira continha uma quantidade surpreendente de comida. O escorredor de pratos tinha uma frigideira e um único conjunto de pratos, mas nada mais. No quarto, encontrei uma cama simples, algumas trocas de roupas masculinas e um laptop incrivelmente lento e desprotegido. Caso contrário, o apartamento estava vazio, sem móveis, sem TV, nem mesmo sabonete. Voltei para a sala de estar, a mensagem em neon permanecia brilhante e estridente como um sinal de neon. Aguardo aqui. As instruções são claras. Vou segui-las por duas razões. Primeiro, se o Arlequim estiver falando a verdade, e não vejo motivo para acreditar que a cena que testemunhei era falsa, algo escapou do leilão, os leiloeiros estão atrás do Arlequim por causa disso, o que significa que provavelmente estão me perseguindo também. Segundo, pesquisei a palavra Sodera, que significa salvador. Não sei o que está acontecendo, mas sei que as pessoas geralmente não matam seus salvadores. Não há garantias, mas acho uma suposição razoável. Já estou aqui há várias horas, o obelisco não abriu, a mensagem mudou e agora diz Sotia. Sotia, de onde você vem? De onde você vem? Perguntei de repente. As luzes piscaram e se fundiram, formando uma única palavra, em dentes, Teed. Pesquisei, é uma tradução anglificada da palavra grega que significa subterrâneo. Não entendo o significado. Talvez estejam tentando me dizer que são demônios ou seres subterrâneos. Tenho certeza de que vou entender em breve. Enquanto isso, estou tentando relaxar. Não sei pelo que estou esperando, mas gostaria de estar descansado quando acontecer. Obrigado por assistir, se inscreva, deixe o like e compartilhe.